Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Casa da Esperança. Hoje nós falaremos um pouquinho acerca do tema a infelicidade real. Inicialmente vamos começar com uma leitura e depois faremos então a prece inicial. A leitura inicial foi retirada do livro Calma, psicografado por Francisco Cândido Xavier, trazida pelo Espírito Emmanuel, intitulada Nas Crises. Estarás talvez diante de algum problema que te pareça positivamente insolúvel. Não acredites que a fuga te possa auxiliar. Pensa nas reservas de força que jazem dentro de ti e aceita as dificuldades como se apresentam. Não abandones a tua possibilidade de trabalhar e continua fiel aos próprios deveres. Assume as responsabilidades que te diz respeito. Evita comentar os aspectos negativos das provações que atravessas. Ora, mas ora com sinceridade, pedindo a proteção de Deus em favor de todas as pessoas envolvidas no assunto que te preocupa, sejam elas quem sejam. Se existem ofensas no campo das inquietações em que porventura te vejas, perdoa e esquece qualquer tipo de agressão de que haja sido objeto. Esforça-te por estabelecer a tranquilidade em tuas áreas de ação, sem considerar sacrifícios pessoais que serão sempre pequenos, por maiores que te pareçam, na hipótese de serem realmente o preço da paz de que necessitas. Se nenhuma iniciativa de tua parte é capaz de resolver o problema em foco, nunca recorras à violência, mas sim continue trabalhando e entrega-te a Deus. Então, refletindo sobre essas palavras tão importantes, tão sábias, eu convido a todos para fazermos a nossa prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e pedir a eles que nos acompanhem nessa noite, na reflexão que faremos, que ela possa nos trazer um conhecimento importante para o nosso crescimento moral, para o nosso crescimento intelectual, que possamos sair esta noite, depois desta palestra, motivados a nos melhorar, a trabalhar as nossas dificuldades, seguindo sempre em frente, buscando o nosso progresso. Que muita paz permaneça conosco, o bom ânimo, pensamentos positivos estejam junto a nós. E essas energias luminosas, amorosas, nos envolvam. Permaneçamos todos em paz, que assim seja. A nossa reflexão desta noite está embasada em o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5. Esse capítulo é um dos mais extensos do livro. Ele traz diversos aspectos importantes acerca dos bem-aventurados os aflitos, que é o título do capítulo. Dentre os aspectos abordados neste capítulo, um dos títulos nos traz justamente o tema da palestra, que é então a infelicidade real. Os espíritos que se encontram no plano espiritual vieram, através da obra de Kardec, nos trazer uma ideia do que realmente é a infelicidade. Eles que já tinham vivido sobre a Terra, que já tinham enfrentado diversas mazelas terrestres, situações difíceis, aflitivas aqui na Terra, vem então nos trazer esta reflexão acerca da infelicidade. E dentro deste item, então, eles nos falam sobre a infelicidade segundo os homens. Eles abordam alguns aspectos tidos como sendo fatores causadores ou fatores responsáveis pela infelicidade dos homens,
ou que seriam a própria infelicidade do homem encarnado, né? Isto na visão do homem encarnado, segundo os espíritos. Então, eles nos trazem alguns aspectos. Quais seriam esses aspectos? O primeiro deles, que eles nos apontam, né, é a miséria material, ou seja, aquelas dificuldades financeiras na qual o indivíduo tem a falta do necessário para viver. Ele se sente muito desprotegido, né, passando por diversas dificuldades materiais que muitas vezes o deixam numa condição de difícil superação, né, aqui na Terra. E isso, para muitos, é considerado uma infelicidade. Essa questão financeira, hoje é um fator que está afetando muitas famílias, né? Nós sabemos famílias que inclusive não estavam até há pouco tempo atrás passando por dificuldades financeiras, hoje se encontram nessa situação devido à ocorrência da pandemia atual, né, do coronavírus. Então, é algo que está gerando aflição, dificuldade de aceitação por muitas pessoas em todo o planeta. E nós precisamos considerar este fato do ponto de vista espiritual e não somente material. É claro que nenhum de nós quer passar por dificuldades materiais, mas nós não podemos colocar a questão material acima dos valores espirituais. Depois nós vamos abordar um pouquinho mais sobre esse tema. Então, os espíritos seguem falando e eles nos trazem também outras situações, né, consideradas infelicidade. Credor ameaçador, quando a pessoa tem uma dívida e muitas vezes essa pessoa para a qual ela deve vem cobrar esta dívida, muitas vezes colocando em risco a vida dessa pessoa ou dos seus familiares. Isso gera uma perturbação muito grande, uma aflição, medo e até o desespero em algumas situações. A angústia da traição, né? A traição é algo muito complicado, principalmente quando ela vem, né, de pessoas tidas como queridas por nós, nossos familiares, né, cônjuges, amigos íntimos, que muitas vezes em algumas situações acabam tendo essa atitude de traição, o que gera uma angústia, uma mágoa, um ressentimento muito grande. O abandono, né? O abandono seja de crianças, né, de menores, como também de idosos, hoje tem acontecido em grande escala na nossa sociedade, né? O berço vazio do anjo que sorria. Aqui os espíritos se referem, né, à morte, né, ao desencarne, à perda de um ente querido, sobretudo o filho, que é de muito difícil aceitação por nós aqui encarnados, né? Mas de qualquer ente querido que nós temos um contato muito íntimo, amoroso, nós temos dificuldade de nos desprendermos, né? Nós temos um apego muitas vezes e isso gera todo um sofrimento, né? Por mais que às vezes a gente já entende que a vida continua, que nós vamos nos reencontrar, mas esse período que teremos que viver separados é um período de grande dificuldade de aceitação. A humilhação. A humilhação é uma das mazelas bem complexas e bem presente na atualidade, porque as pessoas passam por situações de humilhação por sofrerem preconceito, né, por diversos aspectos, né? O preconceito hoje ele se apresenta em diversas, né, situações, como a situação da mulher, né, a questão sexual, a questão de raça, né, e também a questão socioeconômica. Então tem uma série de situações que podem gerar, né, o preconceito, que pode vir a causar então uma situação de humilhação de um irmão nosso. As questões dos bullying, né, que são enfrentadas principalmente pelos adolescentes nas escolas, mas que também acontecem dentro das empresas, né, no aspecto no mercado de trabalho,
Muitas pessoas passam por essas situações de humilhação através do bullying. A doença incapacitante, quando a pessoa desenvolve uma doença e ela não consegue mais ter as atividades do seu dia a dia sendo realizadas de uma forma com autonomia, né, de uma forma tranquila, ela acaba tendo que depender dos seus entes queridos, né, dos seus familiares, de pessoas próximas, muitas vezes pagar pessoas, né, cuidadores para estarem ali auxiliando em função dessa doença que a incapacita para as atividades do dia a dia. Isso é algo muito dolorido, muito difícil do indivíduo aceitar. A saudade, muitas vezes a separação, não é uma separação através das portas da morte, mas a pessoa se separa aqui na Terra mesmo, se muda de cidade, vai para outro lugar. Os filhos é algo muito comum, a síndrome do ninho vazio, né? Quando os pais acabam ficando sozinhos e os filhos vão embora, gera uma saudade muito grande, o que pode, né, dar aquela ideia de uma tristeza muito profunda e que nós precisamos aprender a lidar, né, com essas situações. E por fim ele fala também da nudez, do orgulho que gostaria de se cobrir de púrpura, que seria basicamente a questão da vaidade humana, né? Então, são diversas situações, outras que não estão contempladas aqui na citação dos espíritos, mas enfim, que nós vivenciamos aqui na Terra e que nos levam a desenvolver uma dificuldade de aceitação, uma dificuldade de resignação diante dessas situações enfrentadas, né? Causam aflição, causam angústia, causam ressentimento, causam mágoa, causam depressão, uma tristeza profunda, uma baixa autoestima, né? E muitas vezes podem levar o ser humano, inclusive, a terem atitudes insanas, né, que podem fazer com que ele desenvolva a raiva, o ódio e causar um dano irreparável para a vida de outra pessoa ou para a sua própria, né, vida, colocando-se em risco. Então, os espíritos nos trazem estas situações como mazelas vivenciadas aqui na Terra, né, aflições, dificuldades, problemas e tristezas que nós, espíritos encarnados em um planeta de provas e expiações, teremos que passar, não por todos eles, por alguns, né? Mas todos nós enfrentaremos dificuldades aqui durante a nossa existência. E o que os espíritos querem nos dizer com isso, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Eles nos trazem o seguinte questionamento: será que estas situações vivenciadas aqui na Terra são realmente exemplos de infelicidade? Eles fazem com que a gente faça então uma reflexão acerca dessas dificuldades, desses problemas, dessas tristezas, né, dessas aflições que vamos enfrentar, sem dúvida alguma, em algum momento da nossa existência. Será que estas situações, problemas, são a infelicidade ou são fatores causadores da infelicidade para nós aqui na Terra? Segundo os espíritos, não. Eles são muito claros. E eles nos apresentam, a partir disso, a verdadeira infelicidade, ou, como o título nos dizia, a infelicidade real. Eles dizem assim: as mazelas terrestres são consideradas infelicidade apenas para aqueles que não veem senão o momento presente. Então, aquela pessoa que não entende que nós teremos uma vida após esta vida, né? Que esse momento presente, que essa encarnação é apenas uma das tantas que teremos e que já tivemos, ela vai sofrer muito mais quando enfrentar essas dificuldades do que aquela outra, né, do que aquele outro irmão que enxerga essas dificuldades de uma forma diferente, que as entende de uma forma diferente. E a doutrina espírita vem justamente
nos alertar com relação a estas situações, né? E os espíritos nos dizem o seguinte, que a verdadeira infelicidade, ela está nas consequências do quê? Nas consequências dos nossos atos, nas consequências das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Porque quando nós nos deparamos com uma situação problema, quando nós nos deparamos com uma aflição, com uma doença, com a falta de dinheiro, né? Quando nós nos deparamos com a perda de um ente querido, quando nós nos deparamos com qualquer um desses exemplos que foram trazidos anteriormente, como nós reagimos diante dessa situação problema? De que forma nós vamos conduzir a nossa vida a partir deste problema que se apresenta na nossa vida agora, né? Conforme nós vamos agir, esta opção, digamos assim, esta escolha que nós fazemos, que é o nosso livre-arbítrio, de como iremos nos conduzir, é que vai gerar uma consequência feliz ou infeliz. Porque quando daqui da Terra nos retirarmos, nós vamos poder ter uma ideia mais robusta, né? Das escolhas que fizemos, das atitudes que tomamos e das escolhas certas e erradas que tomamos aqui na Terra. E é neste momento, né, que vem então as consequências das nossas escolhas. Se foram escolhas boas, mesmo diante das dificuldades, nós teremos consequências felizes. Ou seja, a felicidade diante de uma prova superada. Se foram escolhas ruins, se optamos pela violência, pelo ódio, pela raiva, pela revolta, teremos então consequências infelizes, ou seja, a infelicidade real. Dando sequência então ao que os espíritos nos trazem, eles dizem o seguinte, para deixar de uma forma mais clara. Dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é na realidade mais infeliz que aquele que causa primeiro uma viva contrariedade e que acaba por resultar no bem? É isso então que eles nos colocam, né, como sendo a análise das nossas situações problemáticas aqui da Terra, das nossas dificuldades aqui da Terra. Se essas dificuldades que hoje nós encarnados, muitos de nós, veem como infelicidade, né, forem capazes de desenvolver em nós atos, atitudes, escolhas positivas que fazem com que a gente se eleve, que fazem com que a gente consiga nos melhorar moralmente, nos melhorar intelectualmente, será que esses atos, então, não estão sendo, na verdade, uma contrariedade inicial, mas que vai gerar uma consequência feliz no futuro? Agora, claro, se nós conduzirmos as nossas escolhas, os nossos atos, diante das dificuldades de uma maneira negativa, não seguindo os exemplos de Jesus, né? Nos revoltando, nos indignando, agindo de forma impensada e insana muitas vezes, prejudicando pessoas através da violência, com palavras ou atos, né? Que consequências nós teremos lá na frente desses atos que realizamos agora? Que tipo de colheita nós faremos? Esses são a maneira como os espíritos nos mostram, né, como conseguir compreender e aceitar, né, essas dificuldades que a gente vai encontrar no nosso caminho durante a nossa estada aqui na Terra. Aqui eu trouxe então, fiz a escolha, né, por um desses aspectos que os espíritos nos trouxeram, que é a miséria material, para nós fazermos uma reflexão um pouquinho mais pontual.
Então a miséria material, que causa muitas vezes revolta, raiva, né, e que leva os indivíduos muitas vezes a aumentar ainda mais os seus débitos pela não aceitação da sua condição material aqui na Terra, nesta vida, optando, né, por uma atitude de revolta, de violência, de roubo, de tráfico, do dinheiro fácil, das atitudes ilícitas. Num primeiro momento, parece que ela vai estar resolvendo a sua situação financeira, porque ela vai passar a ter as coisas materiais que ela almeja através do crime. Mas a consequência disso no futuro vai ser com certeza a infelicidade real. Agora, aquele irmão que se encontra na mesma situação de miséria material, mas que enfrenta essa situação de forma resignada, de maneira calma, aceitando a sua situação, trabalhando honestamente, desenvolvendo a sua espiritualidade, desenvolvendo o amor ao próximo, porque para fazer a caridade e amar o nosso próximo, nós não precisamos necessariamente de bens materiais, e sim de boa vontade, de bons sentimentos, do coração cheio de amor, para estender a mão para o nosso próximo, para o vizinho. E a gente sabe que nessas comunidades pobres, nós vemos muito mais a caridade acontecendo muitas vezes do que entre as pessoas que têm uma condição financeira melhor. Inclusive, os espíritos nos alertam que as dificuldades geradas na Terra pelas provas da riqueza, elas são muito mais difíceis do que as dificuldades enfrentadas na prova da pobreza ou da miséria. Por que será isso? Porque se nós fizermos uma reflexão com relação àquela pessoa que vive nas condições de riqueza, o tanto que ela precisa estar em condições de evoluir, de se manter evoluída, né? Vamos dizer assim, no sentido de utilizar bem esta riqueza, de não humilhar as pessoas por ela ter mais condições, né? De usar o poder de uma forma adequada, usar o dinheiro de uma forma adequada. Então, esta prova da riqueza, ela é muito difícil, porque existem muitas tentações que vão estar ali, envolvendo esse nosso irmão encarnado na prova da riqueza. E que se ele não estiver muito bem resolvido com essas suas questões morais, ele tem uma grande chance de queda. Ele é uma pessoa com certeza muito mais sozinha, porque muitas pessoas se aproximam dele por conta da sua condição material e não porque querem a sua presença, porque gostam da sua companhia, da sua amizade. Então, se a gente fizer uma análise, né, os espíritos já nos trouxeram esse aspecto de que a prova da riqueza é uma das provas mais difíceis. E muitas vezes, com os nossos olhos aqui de seres encarnados, a gente não consegue ver dessa forma. A gente acha que o dinheiro resolve tudo, que tendo os bens materiais e tendo as condições materiais que a gente gostaria de ter, a gente conseguiria ser feliz, né? Enquanto que na verdade não é assim. A felicidade, ela está nas pequenas coisas. E geralmente ela não está vinculada a questões materiais. Dando seguimento, então, vamos lembrar de uma frase do nosso amigo Chico Xavier, que é muito importante e que cabe bem nesse contexto. Todas as coisas na Terra passam, independente das dificuldades, independente da aflição que estamos enfrentando na nossa vida. Temos que ter sempre em mente que todas as coisas na Terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. Então nós precisamos ter o conhecimento, nos fortalecer na fé, para conseguir suportar, né, de forma resignada as dificuldades que vão se apresentar na nossa caminhada aqui na Terra.
porque nós estamos aqui para evoluir. E para evoluir, nós precisamos aprender. E para aprender, nós precisamos estudar. Precisamos nos modificar. E geralmente a mudança vem com algo que nos incomoda. Algo que mexe com o nosso dia a dia. Algo que faz com que a gente reflita sobre a nossa forma de viver, sobre o que estamos fazendo aqui, buscando respostas, buscando entender mais sobre essas questões tão importantes que a doutrina espírita nos explica de uma forma clara, fácil e que é extremamente racional para que nós possamos entender e aceitar essas dificuldades que se apresentam na nossa vida. Então, para finalizar a nossa reflexão, vamos pensar da seguinte forma: se a aflição que estamos submetidos hoje é necessária para nos trazer o aprendizado fundamental para o nosso crescimento moral, se a aflição que estamos enfrentando hoje nos foi colocada como prova para que possamos nos tornar melhores, se a aflição que nos consome hoje é o remédio amargo que precisamos para buscar a Deus, vamos agradecer a Deus por esta oportunidade. Porque esta aflição, essa dificuldade, esse problema, na verdade, é um auxílio divino fazendo com que nós realizemos, então, a mudança que precisamos fazer em nós para nos melhorarmos moral e intelectualmente. Façamos o bem aos nossos semelhantes, como Jesus nos ensinou, e teremos as nossas faltas atenuadas. Busquemos o auxílio divino por meio da prece sincera, que agradece, louva e busca amparo. Essa é a parte que nós precisamos fazer. A busca da nossa mudança moral é trabalho. Somente por meio do conhecimento intelectual podemos nos modificar e aceitar as dificuldades que precisamos superar nesta encarnação. Assim, precisamos buscar o nosso aperfeiçoamento, seja ele moral ou intelectual, ou os dois. Geralmente, um está ligado ao outro. Quanto mais nós estudamos a doutrina, quanto mais nós entendemos, mais a gente sente a necessidade de realizar as mudanças morais no nosso interior, para nos tornarmos cada dia melhores, cada vez mais evoluídos e mais próximos, da perfeição. Lembremos sempre: ajuda-te a ti mesmo, que os céus te ajudarão. Este é o princípio do trabalho e, por conseguinte, a lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Então, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos buscar o entendimento através do estudo, através do conhecimento, para que possamos estar prontos, para que possamos estar fortalecidos para enfrentar as dificuldades que vão bater à nossa porta de forma serena, com esperança, com o coração cheio de luz, de pensamentos positivos, embasado sempre no amor do Cristo. Vamos sofrer, vamos nos entristecer, vamos chorar, sim, isto faz parte da nossa caminhada. Essas dificuldades que nos visitam, elas são a colheita da nossa plantação anterior. Então, neste momento, estamos resgatando. Por isso que nós dizemos que elas são o remédio amargo necessário para o nosso melhoramento. Então, vamos aceitar estas dificuldades. Vamos nos modificar,
trabalhando em nós mesmos para podermos aceitar, para podermos superar e nos melhorar diante dessas dificuldades que vamos ter que enfrentar na nossa existência terrestre. Obrigado a todos por terem me acompanhado nesta reflexão, neste tema tão importante, né, para o nosso crescimento espiritual. Agora eu quero convidar a todos para que nós possamos fazer a prece de encerramento. Aquelas pessoas que querem colocar um copo de água para realizar a fluidificação, podem ficar à vontade. Prece da paz interior. Acalma minha alma, Senhor, que se confrange em pesares, ante os problemas mal resolvidos ou sem solução. Acalma minha alma, Senhor, quando a madrugada chega e o sono não vem, para o reclamado repouso do corpo cansado da luta diária. Acalma minha alma, Senhor, e toma minha vida em tuas mãos. Conduza-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia, que insistentes batem a porta de meus pensamentos e de meu coração. Acalma minha alma, Senhor, equilibra minhas energias e fortalece meu espírito. E assim, somente assim, com o teu amor, alicerçando minha vida, é que poderei vencer, hoje e sempre. Que assim seja.